Olá meus amigos, olá minhas amigas, é um prazer enorme estar reunido com vocês mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje teremos continuidade ao estudo da nacionalidade, estudaremos os temas afetos a essa questão tão importante e que é questionada em concursos públicos frequentemente. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de estudar as primeiras nuances sobre a nacionalidade e hoje daremos a continuidade. Então, a nossa aula 51, a parte 2 do tema nacionalidade. Vamos iniciar. Na aula passada, estudamos o artigo 12, inciso 1, a linha A e B. E hoje, iniciaremos o estudo pela linha C. As informações que nós iremos extrair dessa linha estão contidas aqui. Nós ainda estamos falando do brasileiro nato, portanto, da nacionalidade originária ou da nacionalidade primária, e estamos levando em conta aqui o critério sanguíneo, filho de nacionais, e também o critério funcional, ou seja, pais a serviço do Brasil. Vamos à leitura do dispositivo constitucional para verificar o que o texto nos fornece de informação. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Observem que essa redação foi fornecida pela Emenda Constitucional 54 de 2007. Pois antes do advento dessa emenda constitucional, nós tínhamos uma situação muito peculiar. Alguns brasileiros que nasciam no estrangeiro ficavam com uma nacionalidade provisória e teriam que confirmar essa nacionalidade. É, por exemplo, o caso do Ronald, filho do Ronaldo e da Milene. Ele nasceu na Itália, onde o critério para adquirir a aquisição da nacionalidade é o critério sanguíneo. Como o Ronaldo e a Milene não eram italianos, ele não tinha nacionalidade italiana. E, como ele não estava encaixado em nenhum dos critérios para aquisição da nacionalidade originária brasileira, ele também não tinha essa nacionalidade. Portanto, com o advento da linha C, com o advento dessa emenda constitucional que alterou, resolveu-se esse problema. Então, hoje, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Veja que a emenda constitucional trouxe a opção ao indivíduo de que ele faça o registro na repartição brasileira competente lá no país onde ele nasceu, por exemplo. Vamos continuar. Pai e mãe brasileiros, nascidos no estrangeiro, duas opções nascem. O registro na repartição competente ou ainda residir no Brasil, mas optar pela nacionalidade brasileira. Essas são as informações atinentes à aquisição da nacionalidade originária, da nacionalidade primária, aquela nacionalidade que torna o indivíduo brasileiro nato. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos chegar na discussão sobre a nacionalidade e adoção. Aqui é muito importante vocês terem em mente que nós ainda estamos discutindo se esse indivíduo que será adotado, ele terá nacionalidade, ele será um brasileiro nato ou se ele será um brasileiro naturalizado. Vamos verificar nesse organograma. O estrangeiro é adotado por pai e mãe brasileiros. A discussão que existe na doutrina é se ele terá nacionalidade originária e será assim considerado brasileiro nato ou se ele será considerado brasileiro naturalizado. Anotem no material de vocês. O que prevalece é que ele será brasileiro nato. E a justificativa é que, como ele é adotado por brasileiros, ele vai ser adotado e considerado brasileiro nato. No entanto, existe uma parcela da doutrina que traz uma argumentação diferente e uma argumentação bastante interessante, que é importante os senhores conhecerem. Vejam, a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, estabelecida no texto constitucional, está ligada sobretudo e, na maioria dos casos, a questões de segurança nacional ou ainda sucessão do presidente da República. Vejam, aqueles que dizem que deve ser considerado brasileiro nato, afirmam ou trazem como argumento a seguinte situação: não temos como admitir um estrangeiro, mesmo que adotado por pai e mãe brasileiros, que ele se torne um brasileiro nato, pois, neste caso, ele poderia
ferir uma dessas questões de segurança nacional ou de sucessão do presidente da República. Essa é uma doutrina bastante interessante, mas não é o que prevalece. O que prevalece é que, adotado por pai e mãe brasileiros, o estrangeiro será considerado brasileiro nato e terá, assim, os mesmos direitos e prerrogativas do brasileiro nato, excluindo a situação dele ser considerado brasileiro naturalizado. Vamos resumir essa situação para ficar bem claro para os senhores, para que não hajam dúvidas, que não surjam dúvidas. Existe discussão doutrinária sobre a adoção do estrangeiro, se ele será considerado brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Prevalece na doutrina que ele será considerado brasileiro nato e não naturalizado. O argumento contrário, que diz que esse estrangeiro será considerado brasileiro naturalizado, traz como argumentação o fato de que a diferença de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado está basicamente ligado a questões de segurança nacional e de sucessão do presidente. Dessa forma, esse estrangeiro, sendo considerado um brasileiro nato, poderia ferir esses objetivos constitucionais que enunciam que deve ser preservada a segurança nacional e a sucessão do presidente da República. Por fim, um outro argumento para que ele fosse considerado brasileiro naturalizado, embora também não prevaleça, é que a Constituição não previu especificamente essa situação. Ela não afirmou, ela não trouxe a ideia de que esse indivíduo deve ser considerado brasileiro nato. Continuando, vamos falar agora de nacionalidade secundária. Veja, avançamos um pouco no tema nacionalidade e agora vamos falar da nacionalidade secundária, da nacionalidade adquirida. E ela pode aqui, segundo o organograma, se dividir em três. Nós temos a naturalização tácita, a naturalização expressa, que por sua vez se divide em ordinária e extraordinária, e a quase nacionalidade. Vamos verificar cada uma delas no decorrer da aula. Naturalização tácita é a primeira delas. Observem que ela não está prevista no texto constitucional de 88. Nós não encontramos previsão constitucional no texto de 88. Mas nós temos aqui as características principais. Prescinde de manifestação do indivíduo, ou seja, independe da manifestação do indivíduo, como regra essa naturalização tácita. Ainda, é adotada em países que estão em formação. Quando esses países estão em formação, alguns países adotam essa modalidade de naturalização. Tivemos ainda, em nosso ordenamento constitucional, ou previsto nas constituições, de 1824 e de 1891. Em 1824, foi considerado brasileiro naturalizado os portugueses que não manifestassem o interesse em continuar com a nacionalidade portuguesa. E, em 1891, a naturalização tácita atingiu ou disse respeito aos estrangeiros que estavam em nosso território. Veja, é uma modalidade de naturalização, ou seja, uma nacionalidade secundária, em que estados que estão em formação, como o Estado brasileiro há algum tempo atrás, adota para quê? Para que aqueles estrangeiros que aqui estejam possam ser considerados nacionais e, assim, ter os direitos do brasileiro naturalizado. Veja, eles nunca serão considerados brasileiros natos, eles serão considerados brasileiros naturalizados. E aqui estão as situações em que isso aconteceu no nosso ordenamento jurídico. Cai na prova do concurso se existe previsão no texto constitucional de 88. A resposta é negativa. Não existe previsão constitucional no texto de 88. Cai também na prova se já existiu previsão constitucional. E a resposta é afirmativa, em 1824 e em 1891. Na primeira delas, para naturalizar os portugueses que aqui estavam, e na segunda dela, para naturalizar os estrangeiros que estavam no nosso território. Continuando, naturalização expressa. Ela está lá prevista no inciso 2 do artigo 12 que estamos estudando. Vamos à leitura. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
Observem na linha A uma informação importante. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa. Veja, não se fala dos portugueses, mas daqueles indivíduos originários de países de língua portuguesa. Essa informação é muito importante para diferenciar do tema da quase nacionalidade, que nós veremos logo em seguida. Então aqui, quando se fala em naturalização expressa ordinária, nós temos duas hipóteses, previstas no Estatuto Estrangeiro ou previsto na Constituição Federal, que atende aos originários de países de língua portuguesa. Portanto, duas previsões de naturalização expressa ordinária. A prevista no Estatuto do Estrangeiro, se os senhores quiserem ler, está lá no artigo 112, e a prevista na Constituição, que atende aos originários de países de língua portuguesa. Do outro lado, nós temos a naturalização expressa extraordinária, que tem exigências um pouco mais complexas. Quais sejam? 15 anos de residência ininterrupta no nosso território, não pode a pessoa ter condenação penal e também requerimento do interessado. Veja, uma diferença importante. Quando se fala de naturalização expressa ordinária, há discricionariedade do Estado em conceder ou não. A discricionariedade do Estado em conceder ou não a naturalização expressa ordinária. Quando se fala de naturalização expressa extraordinária, atingiu ou cumpriu os requisitos estabelecidos, ele é naturalizado, é um direito subjetivo. Observem, quando a gente fala que existe um direito subjetivo, cumprir os requisitos faz jus àquele direito. Então, o estrangeiro que tiver 15 anos de residência ininterrupta e não tiver condenação penal e fizer o requerimento, tem direito subjetivo a adquirir a nacionalidade brasileira, a naturalização expressa extraordinária. Dando continuidade, nós vamos verificar nas próximas aulas a questão da quase nacionalidade e ainda vamos falar das diferenças de tratamento entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Só para encerrar a aula de hoje, vamos frisar a última informação que foi passada. Quando se fala de naturalização expressa ordinária, a discricionariedade do Estado em conceder ou não essa nacionalidade, a conferir ou não essa nacionalidade a um determinado indivíduo. Quando se fala de naturalização expressa extraordinária, pelo contrário, nós temos direito subjetivo, ou seja, cumpriu os requisitos, atendeu os requisitos que a lei exige ou que o texto constitucional exige, esse indivíduo requerendo ao Estado que adquira, fazendo um requerimento ao Estado para adquirir a nacionalidade brasileira, para se tornar um brasileiro naturalizado, ele tem direito subjetivo, ou seja, não existe a discricionariedade do Estado, o Estado tem que conceder essa naturalização àquele indivíduo. Essa foi a nossa segunda parte da aula 51, onde tratamos da nacionalidade. Estão aqui os meus contatos. Qualquer dúvida podem enviar e-mails, entrem em contato para que a gente possa esclarecer e que vocês obtenham sucesso nos concursos. É importante frisar também que vocês devem continuar a leitura do texto constitucional para extrair do texto as informações mais importantes, já que em muitas provas o que nós observamos é estritamente o que vem previsto na Constituição, com uma ou outra nuance sobre uma discussão doutrinária, como aquela apresentada para os senhores sobre a adoção do estrangeiro e como ele será considerado no nosso país. E nós lembramos aos senhores que ele vai ser considerado brasileiro nato, que é o que prevalece na doutrina. Um grande abraço aos senhores, bons estudos e boa sorte.